Fala, pô, tá com... Fala, outro, mano, vi hoje no canal do Polux, teoria do ônibus do Bob Esponja. Será que eu sou pô muito desenho, já sabe ter mais? Vou esse bicho aqui, já me inscrevi. Deixa um likezinho aqui também e bora pro vídeo. Você já se perguntou se Bob Esponja foi realmente sequestrado? Em busca dos 50 anos, galera, falta 3. Vamos continuar. Eu vou botar aqui, travou pra fazer propaganda então. Pelo motorista do ônibus que o levou até a Fenda da Pedra? Sobre a Fenda da Pedra, então, dá pra ver pela thumb, então. Acho que foi meu burro que eu falei agora. Continua. Recentemente eu assisti o episódio 35 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Foi mal pela travação, tô travando um pouquinho, desculpa. Fenda da Pedra. Muitos de vocês devem conhecer como um dos episódios mais bizarros de Bob Esponja, porque é nesse episódio que ele vai parar no fundo do oceano, e lá é um lugar extremamente escuro e com os peixes muito esquisitos. Esquisito é pouco pra vocês terem que tem aí, meu Deus, cara. Quando eu vi esse episódio pela primeira vez quando eu era criança, eu fiquei tão aterrorizado com ele que nem prestei muita atenção na história. Mas revendo agora, eu comecei a pensar em como as coisas aconteceram, e eu acho que foi tudo feito de propósito. O episódio começa com Bob Esponja e o Patrick. Tudo feito de propósito, vamos ver o que é. Bora lá. Patrick acabando de passar o dia no mundo da luva. Eles pegam um ônibus pra volta pra casa e Bob Esponja percebe que precisa pagar passagem. Então ele começa a procurar sua carteira. Só que toda vez que ele se vira, o balão de luva dele acaba batendo na cara do motorista. Deixa eu pegar minha carteira. Essa cena é boa. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não. Patrick, trocado aí. O Bob Esponja continua procurando sua carteira e batendo nele com o balão. E como você pode ver, o motorista parece que tá nada bem, né? Vai ficando cada vez mais irritado com isso. Ficou brabinho, tá estressadinho, tá brabo. E esqueça! O motorista perde a paciência e manda o Bob Esponja se sentar. Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Tudo. Na viagem de volta pra casa, eles começam a falar sobre as coisas aleatórias que compraram no mundo da luva. Quando comprei uma mãozinha. Percebem que estão saindo da fenda do biquíni. O Bob Esponja. Essa cena é muito boa, cara. Fala, Patrick. Onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. Eles acabam em um lugar chamado Fenda da Wix te dá o poder da inteligência artificial para criar um site com todas as funcionalidades pegar o YouTube Premium que eu não aguento mais propaganda. Um mês grátis. Acredito. Fenda da Pedra. E o motorista, ele só expulsa os dois. Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. Sei. Agora deu caralho mesmo, viu? Esse lugar escuro, sinistro e honestamente fez esse episódio ser inesquecível pra mim. Não só pelo tom sombrio dele, mas também pelo humor. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Na época que o desenho ainda podia... querendo ou não, era novo, porque era a primeira temporada. É a época onde começava vindo e tava numa época de ouro. A primeira e terceira, acho que eu já falei isso, época de ouro, não tem como, mano. Patrick era muito foda nessa temporada. Hoje em dia, né, tem nem que falar, tu já sabe, mas foda. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. Então, Bob Esponja diz pro Patrick ficar onde ele está, que ele vai procurar o horário do ônibus. Mas como já era de se esperar, o ônibus aparece bem na hora e o Patrick acidentalmente acaba deixando o Bob Esponja pra trás. E eu digo acidentalmente entre aspas, porque não tem como o Patrick ter pego um ônibus por acidente e ter pra trás. E eu digo acidentalmente, aparece bem na hora e o Patrick acidentalmente acaba deixando o Bob Esponja pra trás. E eu digo acidentalmente entre aspas, porque não tem como o Patrick ter pego um ônibus por acidente e ter pago para voltar pra casa acidentalmente. O Bob Esponja tenta alcançar o ônibus, mas não tem sorte. Então ele decide esperar no ponto de ônibus, Eu nunca tive pra passar nisso, eu só assistia de verdade, cara. Nada a pegar o próximo. Enquanto ele espera, ele vê que seu sapato tá desamarrado, então começa a amarrá-lo. Mas justo quando ele termina, o ônibus chega e o deixa pra trás antes que ele consiga reagir. Depois de um tempo,
O balão de luva do Bob Esponja escapa, ele pula pra pegar, mas outro ônibus chega e vai embora. Literalmente enquanto ele ainda tá no ar. E ele nem percebe até ser tarde demais. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? Então, um cara começa a correr atrás do balão, mas o Bob Esponja não consegue alcançá-lo. Quando ele volta pro ponto de ônibus, que eu diria estar a menos de 3 metros de distância, outro ônibus chega e o deixa imediatamente. Em seguida, ele avista uma máquina de doces do outro lado da rua, e seu estômago começa a roncar. Ele decide correr e pegar um lanche rapidamente. Outra cena muito boa. Se eu não falar, eu vou falar. Mas acontece isso. Outra cena, cara. Querendo ou não, nessa temporada, eu vou considerar 2 episódios como os mais assustadores. Eu acho, na minha opinião. Que tem assim um terror aí um pouco. É esse... Não contando assim que eu lembro. Episódios assustadores, mas talvez tenha o Turno Macabro, o Fenda da Pedra. Será que consideraria um pobre medroso? Aquele lá do Halloween? Sei lá, mas eu só consigo passar em outro episódio assustador que nem esse, o Turno Macabro. Ele é bem top. Espera! Ele finalmente consegue pegar o doce, mas assim que coloca a mão na máquina pra pegar, outro ônibus chega e sai. Cara, isso aqui não tem nem explicação, é só pra ficar zoando com a cara do Bob Esponja mesmo. Depois do que ele falou, minha teoria é que esse ônibus é o mesmo, ainda é o mesmo cara, só fez isso pra continuar tirando uma com ele. O Patrick tá lá atrás junto só dando risada. Ei, esse é no meu! Foi bem assim. Eu sei que todo mundo já sabe disso, mas eu queria ressaltar que essa era do Bob Esponja, tipo, é a melhor era de todas. Volta, peraí. Disso, mas eu queria ressaltar. Cara, primeiro episódio, bota aqui. O piloto, foda, na temporada, muito boa. A segunda, cara, top também, né? Nem falar. A segunda é uma coisa, pelo jeito, tinha a mesma animação, né? Desceu na Ressaltar quarta, segunda e na terceira. Na quarta temporada mudou. Que essa era do Bob Esponja, Décima terceira. tipo, é a melhor era de todas. A primeira, a segunda e a terceira temporada é a melhor era, sem dúvida. Um peixe com aparência de alienígena aparece e pega a barra de doce do Bob Esponja. E enquanto o Bob Esponja deixa seu posto pra correr atrás dele, 3 ônibus chegam praticamente ao mesmo tempo. Sendo o gênio que é, ele arma um falso Bob Esponja do outro lado da rua pra enganar o motorista. Mas assim que o falso Bob Esponja cai, o motorista acelera, deixando o Bob Esponja sem ônibus de novo. Ele até se disfarça de banco. Na época que vi pela primeira vez, essa era só mais uma cena engraçada. Mas hoje, sendo um adulto, eu já consigo entender que os roteiristas colocaram isso pra disfarçar o tanto que o Bob Esponja tava xingando o motorista. Depois que o truque do banco... Se bem que a teoria que eu fiz aqui agora, eu falei que talvez fosse, não faria sentido, porque o Patrick depois voltou pra buscar ele. Não deu certo, o Bob Esponja espera em uma fila gigantesca na estação de ônibus, apenas para perder o último ônibus em segundos. O vendedor de passagens diz ao Bob Esponja que não haverá mais ônibus até de manhã, e então apaga as luzes. Por exemplo, os caras falam assim: oi, como é que? Você? Tá, e tipo, os caras falam assim: A lanterna do Bob Esponja também apaga, e agora ele tá na completa escuridão, sozinho, completamente apavorado. É uma escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos, não vai parecer tão escuro. De repente, ele ouve esse barulho estranho, e fica super assustado. Quem está aí? Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Ele sai correndo e acaba encontrando o mesmo cara de antes. Acontece que o cara conseguiu pegar o balão de luva perdido do Bob Esponja. No início, ele faz um comentário sarcástico, mas logo percebe que o cara estava realmente tentando ajudá-lo. O peixe amarra o balão na mão do Bob Esponja e no instante seguinte, ele começa a flutuar para fora da fenda da pedra, finalmente voltando para casa. Pensa comigo. A teoria, bora lá. Porque eu fiquei pensando nisso por muito tempo. Eu tô tipo 100% certo de que isso não é nem teoria, mas sim um fato. Primeiro, o Bob Esponja irrita o motorista do ônibus. Depois, o motorista fica extremamente puto e manda o Bob Esponja sentar. Ele acelera e leva o Bob Esponja e o Patrick até a fenda da pedra. O motorista espera pelo momento perfeito para pegar o Patrick, forçando ele a entrar no ônibus e leva ele de volta para a fenda do biquíni. Faz sentido. E então, quando ele chega lá, avisa todos os motoristas de ônibus da área para não pegarem uma esponja amarela. Eu sei que pode parecer um pouco exagerado, mas... Cara, que não parece um pouquinho, porque não dá pra pensar que um cara vai mandar nos ônibus inteiro, mas pensando um pouquinho mais faz sentido. Mas considerando o quanto o Bob Esponja consegue ser irritante até inconscientemente, e os acontecimentos seguintes do episódio, eu não acho muito improvável não.
Quando olhamos para a situação em que o Bob Esponja foi colocado pelo motorista e o desdém que ele o tratou, não tenho dúvidas de que foi tudo proposital. Agora vamos falar sobre o Patrick. Quando vemos o momento em que o Patrick vai embora, podemos ouvi-lo gritando. E nessa hora eu fiquei pensando, Patrick, por que você simplesmente não pula do ônibus, cara? Mas a verdade é que o motorista forçou o Patrick a entrar no ônibus de propósito, só pra deixar o Bob Esponja sozinho pra trás. Tem duas coisas que indicam que o Patrick foi forçado a deixar o Bob Esponja pra trás. Primeiro, o Patrick conseguiu ser pego pelo ônibus, o que significa que o motorista não teve nenhum problema com ele. E segundo, se olharmos para o final do episódio, vemos o Patrick no mesmo ônibus para a Fenda da Pedra. Não se preocupe, Bob Esponja, eu tô indo te buscar! Então, obviamente, eu não acho que o Peraí. Faz sentido, cara. Patrick tenha deixado o Bob Esponja para trás. Tipo, eu sei que o Patrick é meio lerdo às vezes, mas ele realmente não faria isso. Dá pra ver claramente o quanto o Bob Esponja é importante. Cara, se for pra pensar um pouquinho, até faria sentido o Patrick tá pensando assim. Se for pra pensar um pouquinho como o desenho pensou, assim, pensar um pouquinho na teoria, seria assim, o Patrick entrando no ônibus e pensando, vou esperar o Bob Esponja. Deve ter até falado, espera o meu amigo ali. Daí acabou que na hora o Patrick se ligou e falou, o ônibus tá indo, vai atrás. Talvez, sei lá. Para o Patrick. Em episódios como Orlar Doce Abacaxi, onde um monte de nematóide, o Bob Esponja é importante para o Patrick. Em episódios como Orlar, a gente não faria isso. Dá pra ver claramente o quanto o Bob Esponja é importante para o Patrick. Em episódios como Esse é muito bom também. Orlar Doce Abacaxi, onde um monte de nematóides invade a fenda do biquíni, esses E bebem a casa do Bob Esponja, literalmente. nematóides comem tudo que vem pela frente e eventualmente encontram o caminho até a casa do Bob Esponja. Os nematóides puxam canudinhos e começam a beber o suco da casa de abacaxi, o que faz com que ela encolha e desapareça completamente. Bob Esponja e Gary acordam e percebem que a casa está encolhendo ao redor deles. O Bob Esponja liga para o Lula Molusco pedindo ajuda, mas o Lula Molusco, bom, vocês sabem como ele é. Ele só caga completamente. Então o Patrick aparece Lula Molusco, e quando vê o que aconteceu, fica inicialmente chocado. O Bob Esponja tá tão devastado que sua casa desapareceu que ele pensa que terá que voltar a morar com seus pais. Mas aqui tá a parte que mostra o quão incrível o Patrick é como amigo. Espera! Você e o Gary podem ficar comigo! Mas que legal! Ele oferece o Bob Esponja pra tentaram construir, mas infelizmente não deu. Daí foi a hora que ele deu. ficar com ele indefinidamente. Tipo, ele realmente Cara, outro episódio assustador que eu falando que assustador é o Mito meu garoto centro. Os episódios desses que também. se importa. Esse gesto mostra o quanto o Patrick não está disposto a deixar seu amigo sem apoio Nessas temporadas antigas, sim, agora fala isso nas novas. O Patrick pouco se fudendo com os pães. e abrigo. Nas antigas, o Patrick era muito forte. Tá sendo o caixão do. O Fantasma Música é muito boa. Os dois falam assim: música fantasma. Vamos ver aqui. O holandês voador viu os fantasmas assustadores porque nunca descansou. Vamos ganhar o Lamus descansado. Assim, o Lamus ficou. Cara, Mesmo em dele. É que nós estamos colocando você pra descansando, Lamus. episódios mais bobinhos, dá pra ver como o Patrick e o Bob Esponja são melhores amigos. Eles confiam um no outro, mesmo com ideias meio idiotas. Agora, uma última O motorista. coisa que eu esqueci de mencionar sobre o motorista, assistindo esse episódio de novo, eu fiquei tipo, peraí, esse não é o Ned Peterson? Não é o mesmo peixe que a Karen pagava por fora pra comer no balde de lixo só pra deixar o Plankton feliz? Já chega! Cara, peraí. Querendo ou não é. Só que é uma versão mais antiga. Talvez possa, mas foi impossível. Então, você um pouquinho mais antiga. O peixe que a Karen pagava por fora pra comer no balde de lixo só pra deixar o Plankton feliz? Já chega! Acordo desfeito, computador! Eu não aguento mais comer aquela meleca, por mais que você me pague! O mesmo Ned que aparece como policial desde quando ele virou motorista de ônibus, eu não sei. Travando um pouquinho de filmar, mas. Quase é um vídeo. Isso só me faz sentir que há muito mais nessa teoria que eu não tô percebendo. Então me fala aí o que você acha nos comentários. Acham que o Bob Esponja foi propositalmente sequestrado? Se sim, sério que foi só por ter irritado o motorista com os balões? Porque se isso for verdade, esse cara pode muito bem ser o personagem mais maligno do desenho. Pode ser. Você já se perguntou se o Bob Esponja foi Se for pra aumentar um pouquinho a teoria, talvez no episódio do balde de lixo o Net aceitou também por causa do dinheiro e também porque ele já estava remando com os pões e falou, vou fazer pior ainda. Ainda tenho aqui na vingança dos balões, então fazer mais isso também. Vai ser top. Então galera, esse foi o vídeo até o próximo.